A gente vai receber agora o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, para a gente conversar sobre a situação de Bolsonaro, principalmente outros temas importantes também relacionados a essa quinta-feira. Seja muito bem-vindo ao ICL, ministro. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Para mim é uma grande satisfação estar podendo debater aqui com vocês. Muito obrigada. A gente sabe que a defesa de Jair Bolsonaro protestou ontem por não conseguir acessar na íntegra a delação de Mauro Cid contra o ex-chefe. Essa era uma das justificativas para que o ex-presidente permanecesse em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. Quem nos acompanha sabe que ele fez esse pedido que foi negado por Alexandre de Moraes. Portanto, ele foi ao depoimento ontem, acabou decidindo não falar. Mas a gente tem essa justificativa da defesa dele. A gente tem até um vídeo, ministro, que eu vou pedir para a gente passar novamente, do advogado Paulo Cunha Bueno, falando ontem, logo depois do depoimento de Bolsonaro. Vamos ouvir e depois a gente conversa. Esse silêncio, quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional ao silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semi-secreta. Ministro, o que diz a Justiça em relação a essa fala do advogado de Bolsonaro? A Justiça diz que ele deveria ter acesso na íntegra, como ele comenta, à delação de Mauro Cid? Olha, quando as provas são sensíveis e, vamos dizer, a produção dessa prova ainda está em andamento, é comum não se dar acesso à defesa. Por quê? Porque no momento em que a defesa toma conhecimento daquilo que está ainda em construção, não está definitivamente construído, isso pode gerar uma relação dialógica entre uma prova não concluída e a defesa e atrapalhar a coleta ou a terminação da coleta das provas. Então, por exemplo, se existe um procedimento de escuta telefônica em andamento, né? É evidente que a defesa, vamos dizer, de um co-réu, não tem o direito a acessar essa prova, porque ele poderá frustrar, né, a sua utilização. Então, isso é muito comum. Mas é evidente que as perguntas que a Polícia Federal tinha a fazer a Bolsonaro certamente estariam muito além daquilo que o coronel Cid falou para a polícia e com certeza tinha perguntas que ele poderia responder independentemente do conhecimento dessas provas sensíveis. Por outro lado, eu vejo uma estratégia diferenciada dessa defesa, no sentido de que é muito mais para esperar saber o que os outros falaram, que aí ele, tendo acesso aos depoimentos dos outros que já falaram, ele possa construir a sua narrativa, né? Agora, isso vai depender se o ministro Alexandre de Moraes vai franquear ou não as declarações dos outros acusados e as outras testemunhas para ele, antes dele vir a prestar novo depoimento, né? Eu acredito que não, até porque o ministro Alexandre de Moraes proibiu
o contato entre os acusados e entre testemunhas potenciais e o presidente Bolsonaro. Portanto, ele está realmente num dilema, né? Ou ele fala e ele não sabe o que os outros falaram a respeito dele ainda, mas ele certamente tem o que falar a respeito desse assunto, ou ele cala, né? E aí ele, de certa forma, se fragiliza também, porque é uma oportunidade que se dá a ele de contar a versão dele, né? De contar a versão dele, a narrativa dele. É um momento delicado. Eu não sei, ou isso dizendo como advogado criminalista, eu não sei se o momento seria certo de ouvir Bolsonaro agora, já que a prova contra ele, ou potencialmente contra ele, ainda está inconclusa. E por isso não pode se lhe dar acesso a essa prova. Talvez se devesse ouvir Bolsonaro depois dessa conclusão. Mas aí é uma questão de estratégia de investigação. Perfeito. Ministro Eugênio César Calejão aqui, prazer falar com o senhor novamente. Ministro, a gente tem para daqui a 2 dias, portanto, domingo, essa convocação de um ato na Avenida Paulista, no qual, a despeito de insistir para que os seus seguidores não levem faixas ou não façam nenhum tipo de manifestação mais incisiva contra os poderes constituídos, o Jair Bolsonaro está convocando as pessoas para repetir o que ele já fez em outras ocasiões, como essas que vocês estão vendo na tela aí. Essas imagens são do dia 7 de setembro de 2021, quando ele incitou a nação, quando ele incitou os seus seguidores contra o STF, dizendo que ele, enquanto presidente da República, não mais acataria as resoluções do Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, a última instância do nosso ordenamento jurídico. Isso é um golpe, ele está sendo julgado por isso, ele cometeu um crime nessa ocasião. Como é que o senhor avalia a possibilidade dele incorrer novamente, dele reincidir nesse crime que ele já cometeu no domingo agora? E caso isso aconteça, existe a chance dele ser preso preventivamente, dele ser indiciado no momento e ser preso no domingo ou na segunda-feira? Como é que o senhor avalia todo esse cenário do que deve acontecer no domingo, por favor? Olha, me parece que seria, e isso no fundo ele quer provocar, seria fragilizar, né, a reputação de nossa democracia, pura e simplesmente proibir-lhe de fazer esse ato público, né? Então ele realmente tentou encostar as instituições contra a parede com esse ato público. E se esse ato for proibido, eles vão dizer, tá vendo? Eles têm medo de quê? Eles têm medo de que a gente fale, tem medo da nossa organização, e ele vai instrumentalizar, vamos dizer, essa proibição para se vitimizar, né? Então, a saída melhor politicamente é deixá-lo fazer esse ato público. Até porque, em princípio, ele está dizendo que não é para atacar ninguém, não é para trazer faixas. Agora, todo mundo vai estar de olho naquilo que ele vai dizer. Se ele incitar contra o Poder Judiciário, se ele quiser novamente acusar que a justiça está sendo partidária, está sendo parcial e que ele é uma grande vítima de um complô da justiça, né, contra a democracia e, com isso, incitar contra as instituições públicas, ele estará realmente demonstrando que o seu status libertatis é um risco à ordem pública. E aí sim poderá ser decretada a prisão preventiva dele pelo artigo 312. Note-se que o ministro Alexandre de Moraes já chegou perto disso, porque ao recolher o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, na verdade, fez uso do artigo 319 do Código de Processo Penal. E os fundamentos, ou seja, as hipóteses de aplicação do artigo 319 são as mesmas do artigo 312, que trata dos pressupostos da prisão preventiva, que são quais?
risco à ordem pública, risco de atrapalhar a instrução criminal e risco de se evadir da sede da jurisdição, né? Então, esses três são as três causas que permitem a prisão preventiva. E são essas também que permitem medidas outras que não a prisão preventiva. Quais são as medidas outras neste caso? Recolher o passaporte. Então, ele já está na mira. Ele já está na mira, porque para recolher o passaporte, ele já deve ser um risco à ordem pública e já deve ter o risco de se evadir da sede da jurisdição. Portanto, se ele agora começar a atacar o Poder Judiciário, né, ele realmente estará aperfeiçoando a hipótese do artigo 312 de risco à ordem pública, que significa continuar ou voltar a delinquir, né, e aí sim ele poderá ser preso. Um bom dia, ministro. Eu queria te perguntar sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes no STF. A gente sabe que o bolsonarismo transformou o ministro Alexandre no principal adversário, né, político desse núcleo bolsonarista. Mas tem muitos advogados, juristas, progressistas que fazem críticas à atuação do ministro. Por exemplo, no inquérito da agressão no aeroporto de Roma. E também ontem teve vários advogados criticando também não ceder essa investigação por completo para a defesa do Bolsonaro. Agora parece que o Bolsonaro vai tentar esticar a corda, né? Como o senhor mesmo falou, vai para a manifestação domingo, pode incitar novamente as pessoas contra o Alexandre e provavelmente pode ser até o seu pedido de prisão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a atuação do Alexandre de Moraes e se... como é que o ministro se tornou esse nêmesis do bolsonarismo? Olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele só está realmente à frente dessa investigação porque o Ministério Público se omitiu, né? Não é possível, isso aqui foi lá atrás, naqueles atos, nos atos contra a democracia, né? Não é porque o então Procurador-Geral da República simplesmente resolveu cruzar os braços, né? Muito ávido de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, ele não queria desagradar o então presidente Jair Bolsonaro. O fato é que, na ausência, ou na omissão do Ministério Público em acusar, que é uma obrigação do Ministério Público, note-se que a ação penal, a persecução penal, ela é indisponível. O Ministério Público não tem a opção de acusar ou não acusar. Ele é obrigado a acusar. E nessa omissão, o Supremo Tribunal Federal ficou a descoberto. Ele simplesmente não tinha nem sequer como defender a sua jurisdição. Então, eu vejo que essa atuação excepcional do ministro Alexandre de Moraes é como se fosse uma legítima defesa institucional, né? Ele não tinha outra saída. Na época, o presidente do tribunal era o ministro Dias Toffoli, que se utilizou do regimento interno para justificar uma investigação com um ministro à frente dela. E o ministro Alexandre de Moraes, ele se ouve de uma forma extremamente eficaz, eficiente nisso, né? Eu acredito que num período de normalidade, os impulsos investigatórios voltarão ao Ministério Público, né? É uma questão de, vamos dizer, o novo Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, começar realmente a tomar, pé daquilo que está em jogo e ele assumir o protagonismo dessa investigação, que não é normal que isso continue sendo feito com o ministro. Mas, no momento, uma ruptura dessa investigação, e vamos dizer assim, uma pausa para o doutor Paulo Gustavo Gonet se assenhorear da prova, poderá ser muito, muito prejudicial
para o andamento dessa investigação, que não pode ter solução de continuidade. Então, o ministro Alexandre está continuando até chegar o momento próprio dele passar o bastão para o Ministério Público, né? Agora, eu volto a dizer, o fato dele não ter dado acesso às provas que a defesa de Jair Bolsonaro exige, né, é porque essas provas ainda não estão conclusas. Portanto, ainda não se terminou de conferir se tudo que o Coronel Cid falou, primeiro, se é realmente tudo, se ele não omitiu nada, né? E se aquilo tem consistência com outros meios de prova. No momento que essa prova estiver completa, é evidente que a defesa terá acesso a essas provas. Mas deve haver já suficiente questionamentos à disposição da defesa para que ela possa falar neste momento. E seria um momento de Jair Bolsonaro afastar, né, qualquer dúvida sobre sua conduta. Se ele não quer fazê-lo, ele continuará politicamente na berlinda. Muito bem, ministro, eu gostaria de agradecer em nome de todo o nosso time, a sua participação nos ajudou bastante, né, César? A gente ainda conversava sobre isso da nossa reunião de pauta diária, então o senhor contribuiu muito para o debate, para os esclarecimentos aqui para a gente, principalmente sobre essa alegação da defesa de Bolsonaro, para que, justificando o porquê que ele não responderia às perguntas da Polícia Federal e usaria o direito de não falar. Então, agradeço demais, tenha um ótimo final de semana, até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, ministro. Um bom dia para vocês, um bom final de semana.